Olá pessoal, vamos hoje então falar aqui sobre a nossa querida Bradespar, sim, o ticker BRAP4, entender aqui um pouco da sua queda, sobretudo quando a gente diz Bradespar, muito lastreado na Vale, cerca de 3,8%, né, do capital votante em Vale. É uma hold que tem sumariamente ativos ou ações da Vale. E a gente precisa entender aqui o porquê desta queda. Claro, grandes indicativos, a parte de commodity, lastreada na commodity. A commodity do minério de ferro tem toda um soluço e agora está em queda novamente, né? A gente vai entender o porquê disso, já falamos em alguns vídeos recentes, e fez com que os ativos da Bradespar tivesse aqui uma taxa de desconto, ou seja, a relação que há entre ativos e as ações negociadas, o valor de mercado, disparar cerca de 30%. Quando a gente olha isso para um histórico mais de longo prazo, nos últimos 18 meses aproximadamente, a gente percebe que esse desconto é um dos maiores da sua série histórica. Ela já chegou a marcar aqui cerca de desconto de 30,0%, 30,8% e agora está em 30,3%. Aqueles que investem em Bradespar, ticker BRAP3 ou BRAP4, também precisa estar atento ao caso Lithium, um processo de litígio de cerca de 2 bilhões aí. E quando a gente fala em litígio, 2 bilhões é praticamente o total que a Bradespar paga de dividendos. Lembrando que pegando a nossa tabelinha aqui atualizada das maiores pagadoras de dividendos, a Bradespar ela entra aqui nesse rol. Então a gente pode perceber desde Petro, Copasa, Petro, Semig, Metallev, Auren, Bradespar 13,23%. É interessante que, claro, aqui é visão de retrovisor, mas ela sempre vem pagando em linha com essa taxa de dividendos, o que não é garantia de futuro, do futuro, obviamente, vale lembrar. Mas esse 13,2%, quando a gente faz um cálculo aqui, meio que subtraindo da própria cotação, esses 13, vamos colocar 13,5, vamos colocar aqui, só pegar aqui na calculadora, R$ 18. R$ 18,90. Quando a gente pega aqui, olha, vezes aproximadamente 13,5%, a gente tem quase aí 13 centavos por ação, perdão, R$ 2,55 por ação. Pois é, não é pouca coisa. R$ 2,55 para uma ação de aproximadamente 18, R$ 19 é bastante coisa, pessoal. Bom, mas vamos lá observar alguns pontos interessantes. Primeiro, vamos ver o que os controladores estão fazendo com as ações de Bradespar. Eu utilizo aqui um nosso radar de posição de insider. Então, vou digitar aqui o ticker BRAP4, ele já pega automaticamente as ações de Bradespar. E por que é importante a gente ver o que os controladores estão fazendo, né? Para saber se eles estão se movimentando antes, ou seja, trabalhando com preços praticamente desfazendo das suas ações, e a gente está lá bem animado comprando estas ações. No caso de Bradespar, é uma ação pouco tradeada aqui pelos insiders, ou seja, pelos controladores. Na verdade, há um saldo positivo por parte da diretoria das suas ações, pagando um preço médio de aproximadamente R$ 19,10, totalizando aí quase 500 milhões em posição. É interessante aqui que os períodos de movimentação eles são recentes e mesmo assim no extrato final não há movimentação. Então não há aqui um efeito por parte dos controladores na questão da venda dos seus próprios ativos. E aqui pega desde diretoria, corpo técnico, corpo jurídico, enfim, todos aqueles que competem aos controladores. Outro ponto também interessante que eu gosto de trazer é a questão do aluguel das ações. Bom, Bruno, por que que aluguel de ação é tão importante? Bom, porque se há muita ação alugada, você tem uma pressão sobre venda, venda descoberto, que é utilizado o mecanismo do aluguel de ação. Você aluga suas ações, outros vão lá, usam essas ações para lançarem venda descoberto para tentar te devolver num valor menor, ou seja, influencia ou pesam no preço, ou para baixo ou para sua estabilidade. Então, vamos ver se isso está acontecendo com o Bradespar. Pegar o ticker aqui, BRAP4, é o mais negociado. Para você ver a quantidade total ou o percentual, você vem aqui embaixo, aluguel de ação, posição, não em registro, né? Aluguel de ação, posição.
Você vem aqui embaixo e vê se está aumentando, né? No caso de Bradespar, a gente percebe que há um volume bem alto de ações alugadas. Por que alto? Porque aqui você tem que tirar ações dos controladores, ações que são a quantidade respectiva free flow, entre outras. Já chegou a estar 10%, caiu bastante, mas mesmo assim, olha, nesse curto espaço de tempo, do mês, final do mês 7, praticamente, olha, subiu de 4% para 6%. Então, são 2% aqui de aumento. Então, ou seja, tem bastante aqui acionistas, né, colocando as suas ações para aluguel, podendo ser utilizado como mecanismo de venda descoberto, pesando lá no book de oferta, né? Lembrando que o book é composto por compra e venda, são duas forças aqui que rivalizam, o equilíbrio faz com que o preço se estabilize, e quando você tem venda descoberta, você desequilibra esta razão, jogando o preço para baixo. Isso é qualquer mercado de capital. Bom, as ações aqui alugadas estão aumentando, aumentando aqui até que de uma certa magnitude, né? Importante. Vamos ver se você pode se beneficiar disso através das taxas de aluguel, ou seja, deixando, emprestando as suas ações para que elas sejam utilizadas nesse mecanismo. Em troca, você recebe uma remuneração anual, como se fosse aí um duplo dividendo. Lembrando que no vídeo passado a gente mostrou a CEMIG, perdão, a Semin, né, CSN Mineração, e ela está pagando cerca de 20%. Até mesmo dê uma observada lá nos comentários do vídeo anterior sobre Semin, que tem ali acionistas que estão colocando ali no nosso campo de comentário, nossos parceiros, colegas aí que nos seguem, falando que estão recebendo sim 20, 21, 22% de remuneração anual só de aluguel. Dá uma olhada lá que é bem interessante isso. Então vou pegar aqui aluguel registro, vamos ver quanto que está a taxa de aluguel de Bradespar. Vou vir aqui e está pagando, ó, aqui não compensa, taxa de aluguel é muito baixa. Isso daqui vai ser praticamente comido por imposto de renda, corretora, B3, enfim. Então, nesse ponto de vista aqui, não vale a pena alugar Bradespar. Da Semin sim, ó, Semin 3, você vem aqui, CSN Mineração, você vai pegar aqui, olha, dados de aluguel, registro, e dá uma olhada aqui quanto que está pagando de taxa. Ó. Vem aqui, olha, se eu saturar o gráfico mais perto aqui do nosso período, olha lá, está pagando de taxa 20% ao ano. Tá? Então você empresta e você está ganhando essa remuneração, mais os 12, 13% do dividendo. Né? Então é bem interessante essa oportunidade aí. Se você não conhecia esses dados, achar que vale o like aí no vídeo, vou ficar bem agradecido. Mas vamos continuar aqui com a análise de Bradespar. Indicadores macroeconômicos, a gente vem aqui em mercadorias, clica aqui, vamos observar uma correlação, né? Ela é colateralizada no minério de ferro. Venho aqui, pego o minério de ferro, cotado em dólares a tonelada, e a gente observa algumas coisas interessantes. Por exemplo, teve ali o salto, né, do soluço que o minério de ferro teve em função de estímulos, né, ou anúncio de estímulos, especialmente China, mercado imobiliário, mas depois ele voltou a cair, decepcionar. Lembrando que o break-even das mineradoras é aproximadamente 100 dólares a tonelada. Abaixo desse preço, que nem nessa região aqui para baixo, significa prejuízo, né? É muito difícil você conseguir rentabilizar, sobretudo o operacional, que é muito caro, abaixo de 100 dólares a tonelada. Então, atenção a esse ponto aqui, receitas e margens pressionadas, tá bom? Outro ponto também que a gente deve mencionar a respeito de Bradespar é os controladores. Recentemente, a BlackRock passou a comprar mais ações aí de Bradespar. Eles tradam bastante, né? Então, uns compram, outros vendem, mas a BlackRock, o maior fundo aí de investimento do mundo, está sempre de olho em Bradespar. É à toa? É a pergunta que fica. Outra coisa também importante para você observar aqui no caso de Bradespar é o seu valuation, ou seja, você vai vir aqui, nós temos aqui o nosso painel inteligente de ações, que eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários, lembrando que ele está no preço promocional, acesso vitalício, funciona perfeitamente em computador e também em celular, onde ele te mostra em tempo real quais são as melhores ações em relação a potencial de valorização, seguindo aqui o critério de Benjamin Graham e também de Joe Greenblatt. Então, ele é bem simples. Você vai vir aqui, filtrar por Graham somente as ações baratas, somente as ações baratas de Greenblatt. E o legal, pessoal, é que esse painel, ele, por atualizar em tempo real as cotações, ele consegue mostrar aqui para você, nessa nova versão, qual que é o potencial de valorização que a ação tem. E ele segue dois modelos matemáticos já consolidados, então não é ninguém tirando da cabeça aqui. É o modelo de Benjamin Graham e Greenblatt. Graham valoriza o desconto da empresa e Greenblatt a rentabilidade. Então você tem o melhor dos mundos.
Você pode aqui, por exemplo, adicionar um filtro de liquidez para tirar aquelas ações pouco negociadas e também colocar um dividendo mínimo de 1%. Então, nesse caso aqui, olha como esse painel é interessante. Ele mostra as ações que têm pelo menos um nível interessante de liquidez, ou seja, de negociações, que pagam pelo menos alguma coisinha de dividendos. E eu consigo clicar aqui em potencial, ó, e eu consigo localizar quais são essas empresas que têm potencial. Podem chegar a 330%, 280%, 260%. Tem empresa aqui pagando 18% de dividendo, podendo subir aqui 176%. Tem empresas pagando aqui, olha, 8,3% de dividendo, podendo subir 150%. Então, esse painel aí, de fato, pode ajudar muito. Já estamos ultrapassando 800 acessos, pessoal. E ele está aí no plano vitalício promocional. Logo, ele volta para o plano assinatura. Então, se você tem interesse, falo para você clicar logo e aproveitar essa oportunidade que a gente está disponibilizando aí para a nossa comunidade. O link está no comentário fixado e na descrição aí desse vídeo. Pessoal, se você gostou aqui do vídeo, gostou do conteúdo, não esquece de deixar aquele like. Diga para mim, você investe em Bradespar? Também você pode aí indicar qual ação você quer que eu avalie no nosso próximo vídeo. Agradeço muito a sua atenção. Até mais. Tchau, tchau.